Então hoje, como eu estava falando aqui no bate-papo, na resenha inaugural aqui, a gente vai falar sobre como que o DNA começa a funcionar e a produzir um RNA, né? Então, para isso, a gente vai contar um pouquinho do DNA mesmo, né? E vamos recordar aqui que Watson e Crick ganharam a vida quando apostaram nas pontes de hidrogênio, né? Nas interações de hidrogênio entre as moléculas, rodando essas figuras em cima de uma mesa, né? Eles perceberam que você conseguiria formar esses pares aí de adenina, guanina, timina e citosina nessa ordem, né? Pareando a guanina com a citosina, né? E a adenina com a timina. A timina é aquele famoso dupla-O para cima com o CH3 na posição 5. A citosina tem o amino para cima, assim como a adenina tem o amino para cima e a guanina tem a cetona para cima, né? 3 ligações aqui, 2 ligações aqui, 2 purinas aqui, 2 pirimidinas aqui. Nós já estamos acostumados a ver as bases nitrogenadas. O que acontece é que esses pares de base, quando a gente olha eles no DNA, eles estão de lado, né? Planos, como degraus de uma escada espiral, né? Então, eles estão aqui assim, ó, vermelho e azul, né? Com algumas posições aqui, como por exemplo, que podem formar ponto de hidrogênio ou receber ponto de hidrogênio, né? Formar ponto de hidrogênio ou receber ponto de hidrogênio. Então, existe um ambiente aqui para fazer ponte de hidrogênio com uma molécula que vai interagir aqui, né? Que é por aí que a gente começa a entrar no mundo do RNA. Algumas proteínas vão ligar no DNA em algumas posições e vão fazer ele transcrever, né? Então, vamos falar um pouquinho da bioquímica, de como que uma proteína liga aqui. Eu acho que eu tenho que passar um filme aqui para mostrar a estrutura do DNA. Eu tenho uns filmes aqui que são como chama? Biologia molecular da célula. Esse aqui é mais para mostrar o DNA de novo, né? Eu mostrei para vocês um DNA, só que isso aqui é um filminho. Então, a gente vai mostrar a dupla hélice aqui, né? Eu já mostrei isso com um programa de computador lá na primeira aula. Deixa eu passar aqui. Ele fica falando aqui no meu ouvido, né? As bases, como eu falei, estão no meio, né? A gente consegue olhar as bases por uma fenda maior, que é essa que a gente está vendo aqui, né? E as bases ficam dentro. Esse é o DNA B, que a gente costuma explicar melhor, o DNA mais fisiológico, também chamado DNA B. Aí estão as pares de base aqui no meio, né? E é aqui que as proteínas vão usar para entrar. Essa fenda maior aqui, né? A fenda maior é um espaço muito legal para uma proteína colocar, principalmente uma alfa-hélice, vocês vão ver. Eu vou apresentar algumas proteínas muito famosas. Agora ele vai mostrar os pares de base ali, né? E, bom, beleza, né? As cadeias de fosfato e açúcar, né? Só para recordar um pouquinho da estrutura, porque o que me interessa muito agora são as interações que a gente vai fazer lateralmente, né? Carga negativa, que ele falou ali. Aqui a gente está vendo uma base, né? Elas são planares, elas vão formar uma escadinha. Beleza? Isso aqui é a estrutura de DNA que a gente já viu. O que mais me interessa nesse slide é quando a gente vê a dupla hélice, né? Tá aí, ó, tá colocando as bases aí uma em cima da outra. Beleza. Aí o Watson e o Crick falaram, bom, vai ver que esse cara é uma espiral e as interações de bases é que formam a estrutura dele, né? Muito bem. Tá aí, guanina com citosina, adenina com timina, pareamento de Watson e Crick. Recordação. Agora sim, na direção aqui da lateral é que interessa para a gente. As bases formam essas pontes de hidrogênio entre si,
Mas, assim, lateralmente, elas vão poder fazer interação com a proteína, né? Tudo bem, adenina com a timina, as pontes de hidrogênio entre elas, né? E nesse ângulo que nós estamos vendo, elas conseguem fazer interação com as proteínas, principalmente pela fenda maior, né? Muito bem. A complementaridade ajuda a entender por que ele é um material genético, né? Que com uma fita se faz a outra, com outra fita se faz a uma. Beleza. Muito bem. Agora nós vamos ver como que a gente faz. Deixa eu ver se consigo, que nem no Mac, jogar um... Não consigo. Eu vou ter que fechar aqui e compartilhar um outro filme com vocês para mostrar uma proteína se ligando no DNA. Vamos mostrar aqui um outro filme. E para falar para vocês aí que existem vários tipos de proteína que se ligam no DNA. Vocês devem estar vendo essas verdes aí, né? Essas proteínas, elas têm um zíper de leucinas aqui, ó. Leucina é um aminoácido apolar que faz com que elas fiquem associadas uma na outra. E veja que elas conseguem enfiar uma alfa-hélice dentro do DNA, né, interagindo com as bases. Vocês vão ver, eu acho que ele vai mostrar aqui que a gente vai ter uma interação dessa arginina, que é uma arginina da proteína, né, com a guanina. Está fazendo uma ponte de hidrogênio da arginina com a guanina, né? E então aqui a gente está mostrando uma interação dessas duas proteínas aí, reconhecendo o DNA e fazendo ponte de hidrogênio com elas, né? Isso aí é uma classe de proteínas que a gente pode ver que vai ser importante para ligar no DNA, né? Vamos mostrar uma outra aqui agora também para vocês. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu dar uma ré aqui. Esse daqui é um outro tipo de dobramento estrutural da proteína. Mas veja como ela enfia uma alfa-hélice aqui dentro daquela posição, tá vendo? A vermelha, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem que vai ser a vermelha. A proteína é assim, ela está associada no DNA, mas quem ela enfia lá dentro é a alfa-hélice vermelha, que vai ser essa aqui, ó. Tá vendo? A hélice 3, né? Então fica a vermelha enfiada no DNA e a azul e a verdinha ficam por cima para fazer conexão com outras proteínas interessantes. Tá vendo aí, ó, a asparagina, a arginina e a serina vão fazer interações com os degraus das bases. Olha lá, tá vendo? Ponte de hidrogênio aqui, né? Isso aí é com as laterais das bases, né? As bases estão usando as pontes de hidrogênio básicas para fazer a dupla fita, mas você ainda pode fazer interações por ali. Queria que vocês percebessem que no primeiro exemplo a gente tinha como que um cavaleiro com duas pernas, né? Uma de um lado da molécula e outra do outro lado da molécula. Aqui, essa interação aqui não foi muito legalzinha não, né? Meio fracote, porque você só tem essa alfa-hélice vermelha interagindo aqui. Será que essa proteína fica suficientemente presa sem pinçar o DNA, né? Eu vou mostrar um slide depois. Esse aqui é o chamado homeodomain, né? Homeodomain é um tipo de dobramento, né, de configuração da proteína, que é usado para ligar DNA. E agora eu vou mostrar aqui um terceiro tipo também. Na verdade, são muito mais que 3 tipos, tá? Esse aqui é um tipo muito curioso. Essa proteína é assim, né? Mas se você quebra ela nas estruturas, ela tem uma hélice e 2 fitas, mas ela é estabilizada por um átomo de zinco. Tá? Esse zinco é muito importante. Essa hélice é muito importante. Esse zinco é estabilizado por 2 histidinas e outros átomos aqui, né? Deixa eu voltar aqui.
duas cisteínas daqui, duas histidinas daqui, e aí esse zinco faz ela ficar paradinha nessa posição. Vamos ver essa hélice verde, o que, que vai acontecer, né? O danado vai mudar de cor aqui, ele pintou as fitas de cores também. Então, essa hélice verde, essa outra hélice vermelha e essa outra hélice azul, elas se enfiam pela fenda maior. Vamos ver se ele vai mostrar um pouquinho melhor isso aí, né? Então, vocês estão vendo que esse tipo de proteína, que tem esse zinco, ele enfia uma alfa-hélice ali dentro e pelas argininas ele se conecta com pontos de hidrogênio aí nas bases, né? E vocês vão ver então que para a ligação não ficar fraca, tem mais um domínio de zinco aqui, zinc finger, que se chama, também fazendo interação, e ainda vai ter um terceiro, né? Muito bem. Eu vou mostrar no slide, vai ficar mais fácil de comparar, mas vocês viram que a primeira era uma pinça. Essa daí, ela se enrola no DNA para poder fazer uma ligação mais forte. Uma unidade só não seria muito suficiente para grudar no DNA. Então, você precisa de 3, né? Vamos ver no slide aqui essas 3 proteínas aqui, eu já faço um resumo de quem elas são, né? Então, a gente vai usar essa região aqui, que é a fenda maior, onde a gente tem as bases aqui, com aceptores e doadores de pontos de hidrogênio, e a gente vai encaixar as proteínas aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que elas são. A primeira que eu mostrei para vocês foi um zíper de leucina. Como essas leucinas são apolares, elas são expulsas do retículo da água, né? Porque elas não conseguem interagir com a água. Então, o retículo da água espreme uma proteína contra a outra, né? E é isso que cria a interação que a gente chama de força apolar, né? Interação apolar é porque esses aminoácidos não se associam com a água, então o retículo os expulsa. Como se você pegasse 2 canetas e enfiasse numa blusa de lã, né? A blusa de lã é o retículo da água que fica aqui em volta, empurra uma caneta contra a outra, parece que elas estão grudadas, né? Mas elas não estão, né? Então, quem cria essa força polar aqui é a falta de interação com a água, então a água empurra uma contra a outra. Então, isso aqui é como se fosse uma tesoura, né? Que tem o parafuso aqui, ou então uma pinça, e aí uma das proteínas vem pelo lado de cá e a outra vai por trás, né? Então, elas em dupla formam como se fosse um cavaleiro, né? Cavalgando, né? Uma perna de um lado, outra perna do outro, né? Segurando aqui o cavalo, né? Então, vocês podem reparar que as proteínas, quando elas se encaixam no DNA, elas formam uma espécie de pinça, né? Isso aqui foi a pinça. Aqui a gente tem as proteínas com homeodomain. Você tem 2 subunidades de homeodomain, né? Que se chama, é o nome dado para esse dobramento espacial aqui. Uma alfa-hélice enfiada, as outras 2 na superfície. Uma alfa-hélice enfiada e as outras 2 na superfície. Então, aqui também tem uma espécie de pinçamento, né? Você pega o DNA aqui, por aqui, né? Muito bem. E esse caso aqui, ó, que é o zinc finger, por que tem o nome de zinc finger? Porque isso aqui não parece um dedo de jeito nenhum, né? É aquela alfa-hélice, né, enfiada e o zinco e 2 fitas beta aqui assim. Não parece um dedo, mas quando você faz uma representação assim, ó, passada a ferro, você tem aqui as 2 cisteínas, as 2 histidinas e isso aqui, né? Parece um dedo, né? Esticado aqui para cima. Então, isso aqui acabou ganhando o nome de zinc finger, esse tipo de dobramento espacial. Então, estou falando para vocês que existem dobramentos espaciais, né? Que a gente olha para eles, a gente os reconhece na hora, fala assim, nossa, isso aqui é o meu domain, nossa, isso aqui é um zinc finger,
Nossa, isso daqui é um zíper de leucinas, né? Existem vários outros dobramentos espaciais e são as soluções que essas proteínas arrumaram ao longo da evolução para poder pinçar um DNA, para poder abraçar um DNA, né? Para poder se enroscar num DNA, né? Então, essas proteínas aqui que são a fonte da minha inspiração para passar do mundo do RNA para o mundo da transcrição, né? Eu preciso delas, porque são elas que vão fazer ou não fazer o gene transcrever, tá? Elas precisam acessar o DNA, se enroscar nele, e aí elas vão chamar outras moléculas e outras moléculas, que eu vou contar para vocês tudo quimicamente, e vocês vão entender como que um gene funciona ou não funciona, tá? Eu vou contar quimicamente o que é heterocromatina, como que a RNA polimerase começa a funcionar, o que essas proteínas que reconhecem DNA fazem, né? Já dando um spoiler aqui, se você tem um gene que precisa dessas 3 proteínas aí, ele só vai funcionar quando essas 3 estiverem presentes. Se as 3 estiverem presentes no coração, os genes de coração vão ter lugares para elas se ligarem. Os genes de cérebro não, né? Então, isso é que faz um gene ser expresso no coração e não no cérebro. Tem que ter o lugarzinho para essas proteínas chegarem lá e começarem a festa, né? Mas isso a gente vai entender com calma, porque são vários mecanismos químicos. E agora, no comecinho da minha aula, eu só queria contar para vocês que as pontes de hidrogênio são feitas entre as 2 cadeias, mas também são feitas pela lateral das cadeias com proteínas. Só tive tempo de apresentar para vocês o zíper de leucina, o tal do homeodomain e o tal do zíper de leucina. Tem alguns outros aí, mas acho que, para falar a verdade, eu falei quase de todos os mais famosos aí. Tem mais alguns famosos, outros nem tanto. Então, vocês aprenderam aí que proteínas conseguem ler sequência de DNA e pelo padrão de ponte de hidrogênio se ligar, e vocês estão vendo que tem que ser um padrão meio repetido ao longo da hélice, porque elas não se ligam uma vez só no DNA, né? Sempre tem um parceiro, porque tem que fazer ou uma ligação igual a um alicate, né? Uma tesoura, uma pinça, ou então dar uma abraçada, ou então se enrolar, né? Para ficar bem preso, entenderam? Então, é um pedacinho de DNA razoável que é reconhecido para esse zinc finger, por exemplo. Vocês estão vendo aí que ele está se enrolando legal no DNA, né? Então, é uma sequência grandezinha aqui para poder essa proteína reconhecer e se ligar, né? Beleza, é isso daí. Só que nós temos um problema, né? Nós eucariotos, a gente tem um problema, a gente tem um empacotamento da cromatina e essas proteínas elas têm que lidar com isso. Como que a gente lida com a cromatina, né? Então, para ensinar para vocês como que tem a transcrição em procarioto, beleza, eu já podia falar, né? Como é que é. Mas para explicar para vocês como que ocorre a transcrição num eucarioto, eu preciso mostrar as proteínas que envolvem o DNA. Então, vou falar das histonas. As histonas são proteínas básicas porque elas têm trechos ricos em aminoácidos que têm grupo amino, né? E o grupo amino protonado, ele fica NH3+, né? Então, esses aminoácidos aqui, arginina e lisina, eles são muito presentes nas histonas e fazem elas positivas, o que é uma beleza para alguém que quer se associar com o DNA que é negativo por causa dos fosfatos, né? Então, vamos contar aqui para vocês as histonas. A gente tem as histonas chamadas octaméricas, né, porque vão formar um octâmero. Nesse formato aqui, a gente tem 2 dímeros H3H4, 1, 2, 3, 4, e 2 dímeros H2A, H2B, 1, 2, 3, 4, então são 8. Isso aqui é um octâmero que eu vou mostrar para vocês.
São proteínas pequenas, das menores que a gente tem na nossa célula, e um octâmero vai formar uma bolinha, né, num colar, é como se fosse um colar com pérolas, né, e isso tem um diâmetro de 10 nanômetros, é conhecido como fibra de 10 nanômetros, né, esse DNAzinho aqui. Só que com a adição de estonas espaçadoras, que ficam no espaço entre uma pérola e outra, né, você forma uma compactação do colar de pérolas, como se você enrolasse o colar de pérolas assim, que ficasse mais ou menos umas 4 pérolas dando voltinha, 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 aí fica uma fibra de 30 nanômetros. Eu vou mostrar no microscópio eletrônico, né? As proteínas que fazem isso são principalmente H1, né? Que vocês vão ver, por exemplo, o livro de bioquímica, Strayer, Leninger, vai falar só da H1. Mas existem variantes como H5, H10, né? São proteínas maiores um pouquinho, 200 aminoácidos, e ligando-se a entrada e a saída do DNA, porque quando a gente fala assim, colar de pérolas, não é bem um colar de pérolas. Acho que se vocês forem a Ouro Preto, tem umas pedrinhas que o pessoal faz um araminho, dá a volta na pedra, né? Vocês vão ver, Ouro Preto tem uma pedrinha, né? E um araminho dando volta na pedrinha, né? Aí seria um colar de pedras, né, com o DNA dando volta nas bolinhas, mas se você pegar a entrada e a saída do DNA numa pedra e juntar, você começa a formar uma estrutura mais compacta, né, que é a fibra mais grossa, assim. Vamos ver como é que essas fibras ficam, né? Bom, primeiro vamos falar da montagem. A fibra deve estar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Essa aqui seria o colar de Ouro Preto, né? Onde a gente tem as bolinhas dando as voltas. Desculpa, um araminho dando uma volta nas quase 2 voltas na pedrinha, 1,7 voltas na pedrinha, né? E se você juntar pegar uma proteína que liga o pedaço que está antes da bolinha com o pedaço que está depois da bolinha e juntar e formar uma espécie de cacho de uva, você vai formar uma estrutura assim, ó, que é a fibra de 30 nanômetros, né? Vamos voltar aqui, né? A gente estava falando das estonas octaméricas e as espaçadoras. O mais importante para nós, quando a gente vai estudar o RNA, é estudar esse octâmero aqui, que eu quero mostrar para vocês como é que ele vai ser, né? Então, você tem o DNA, né? Ele se enrola 1,7 voltas em cima do octâmero, né? Muito bem. Eu vou contar para vocês que verdadeiramente, quando a gente chama isso aqui de nucleossomo, talvez vocês tenham aprendido em citologia, nucleossomo é a bolinha mais o DNA necessário para dar a volta, tipo o DNA que vem desde aqui até aqui, né? Nucleossomo, na verdade, é a estrutura da proteína com o DNA, tá? Aqui é o octâmero de estonas, isso aqui é um nucleossomo, 2 nucleossomos, 3 nucleossomos. Quando eu falo nucleossomo, eu quero dizer que tem DNA na estrutura também, beleza? Então, isso aqui seria essa fibra aqui, e quando você compacta mais, você tem esse fio, né? Bem, beleza. Esse é o fio que está na cromatina. A gente vai estudar um pouquinho melhor isso, alças, né, na cromatina, e essas alças formam o cromossomo, né? Então, um cromossomo nada mais é do que as alças enroladas assim, ó, né, para formar esse diâmetro, né? São alça, 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 e a alça nada mais é do que esse fio, né? Na expressão gênica, a gente vai ficar entre o colar de contas e o solenoide, né? Entre a fibra de 10 nanômetros e a de 30 nanômetros. A gente vai explicar como é que fecha, como é que abre, como é que fecha, como é que abre. Mas eu tenho que contar para vocês como é que forma o octâmero, porque ele é muito divertido aqui assim, ó. Opa, volta. Cadê? Aqui. Né? Então, tem aqui as estonas octaméricas, vou contar para vocês. Bem, essa aula de hoje
ela é muito feita de tipos de dobramento, né? Como que as proteínas se dobram. E esse jeito aqui de dobrar, de pegar uma alfa-hélice grande, duas alfa-hélices pequenas, fazer uma voltinha aqui, fazer uma voltinha aqui e ficar desse jeito, é o que a gente chama de jeito de dobrar de uma estona. Em inglês, a gente fala Histone Fold. O Histone Fold, o jeito de dobrar, o fold fold estônico, vamos dizer assim, né? O fold que uma estona tem. Uma estona, ela tem essas estruturas aqui. Aqui está a estona H2A, H1, desculpa, H2A, H2B, H3 e H4. H2A, H2B, H3 e H4. O desenhista do Stryer, que eu acho, ele só coloriu o que interessa para o dobramento estônico. Tá vendo que tem uma alfa-hélice aqui, mais um pedacinho que ele deixou cinzinha. Essa daqui também vai ter um dobramento estônico, né? E tem um pedacinho cinzinha. Essa aqui tem um dobramento estônico, um pedacinho cinzinha, dobramento estônico. Reparem que as caudas N-terminais são longas, né? Dessas 3 estonas aqui, assim, dessas 4 estonas aqui, né? E aí você vai ter esse dobramento estônico. Muito bem. Esse dobramento estônico vermelho, ele vai fazer uma associação com esse dobramento estônico laranja, nessa configuração aqui, que eu costumo chamar de sou guerreiro, né? É uma configuração, pode ser conhecida como configuração sou guerreiro, né? Uma aqui, outra aqui, encostados assim. E então, tanto a vermelha com a laranja vão fazer isso, quanto a verde com a azul vão fazer isso. Vamos ver como é que faz? Isso aqui seria o mapa, né? A vermelha com a laranja formando uma configuração sou guerreiro, a verde com a azul também formando uma configuração sou guerreiro, elas se aproximam assim, você junta 2 dímeros desse daqui e forma o que seria o octâmero, tá? Isso já na minha época era uma bolinha, na época de vocês, isso aqui é tudo resolvido por difração de raio-x, né? O pessoal realmente conhece a estrutura disso aqui tudinho, né? De verdade esses desenhos aqui nos livros de vocês. No meu era uma bolinha, no de vocês essa estrutura é real. Muito bem, então assim, o octâmero está formado, vocês viram como faz, configuração sou guerreiro, né, tal. Agora eu queria chamar a atenção que quando o DNA dá a volta aqui assim, nesse octâmero aqui, que seria esse cilindro aqui assim, você tem aquelas caudas de estonas, né, que o desenhista fez muito bem de desenhá-las penduradas para fora aqui. Você tem essas caudas N-terminais das estonas nessa configuração quero mais o quê, né? Essa configuração é chamada de quero mais o quê, porque elas ficam balançando para lá e para cá, né? Muito bem. É claro que foi uma piada, vocês estão com o microfone fechado aí, não dá nem para ouvir vocês rindo, mas sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Então essas caudinhas estão aí na configuração quero mais o quê expostas assim. Muito bem. Isso aqui é muito importante. Essas caudas aqui, vocês acham, pô, são caudas positivas, elas vão agarrar o DNA. Vão, tá? Mas aqui, eu estou numa aula de bioquímica muito da poderosa. Na verdade, quando a gente vai estudar a expressão gênica, as proteínas vão se ligar no DNA, mas também vão ligar nas caudinhas de estona, tá? Isso foi uma descoberta chocante e que nos revelou como que as coisas realmente funcionam. Bom, muito bem. Então, as estonas octaméricas, H2, H2B, H3 e H4, formando essa conta do colar de contas, e aí a gente tem uma compactação maior quando a gente tem as estonas H1, né, ou algumas outras variantes. Vamos falar só da H1, né? Ela se liga na entrada e na saída do DNA do nucleossomo, formando aquela fibra mais compactada aqui, tá? Bom, senhoras e senhores, por incrível que pareça,
Essa estrutura aqui, com o DNA dando volta nas bolinhas, é uma estrutura compacta, mas foi visto, estudado, que a RNA polimerase ela consegue transcrever esse DNA, e quando ela chega aqui, ela fala assim, dá licença, ela consegue transcrever esse DNA aqui, dá licença, e vai indo, entendeu? Provavelmente você já deve ter ido em alguma baladinha, né, de barzinho muito lotado, e você fala assim, eu vou no banheiro. Como é que você faz para ir no banheiro? Tem um monte de gente lá, tá lotado, né? Show da Ivete Sangalo, você estava lá na frente, né? Lota, você não consegue nem se mexer. Mas se você precisar ir no banheiro, como é que você faz, né? Você fala para uma pessoa, dá licença. Então, assim, você ocupa o lugar dela, ela ocupa o seu lugar, né? Ou então descer de ônibus lotado, né? Como é que faz para descer de ônibus lotado? O ônibus está lotado, mas é o seu ponto, você tem que descer. Então, você passa para lá e a pessoa passa para cá. É mais ou menos isso que acontece. A RNA polimerase realmente consegue transcrever numa estrutura dessa daqui. Existe uma modificação química, existe, ele fica mais soltinho, tá? Então, assim, é como se ele ficasse. A gente fala na química respirando, né? O DNA, a gente usa essa expressão na química, as moléculas têm uma respiração, elas estão associadas pelo no mútil, entendeu? Não está agarradinho, né? Tá um pouco mais soltinho. Então, assim, a RNA polimerase consegue passar aqui, tá? Mas aqui não tem jeito, aqui já está muito compactado. Aqui você pegou suas blusas de frio, botou numa caixa Tupperware e botou em cima do armário ou fechou dentro de uma mala. Agora começa a esfriar o tempo, você vai ter que tirar a mala de lá para tirar as blusas de lá de dentro, entendeu? Aqui não dá. Aqui você tem que arrancar a Stone H1 e formar essa estrutura para transcrever. Então, nós temos uma brincadeira de compactar, descompactar, compactar, descompactar. E isso tem a ver com a expressão gênica, tá? Isso vai ter a ver com funcionamento gênico mesmo. Beleza, beleza. Bom, vocês vão entender mesmo quando eu falar como é que faz para funcionar, né? Mas eu tenho que contar uma história aqui que eu estive no segundo maior congresso de estrutura da cromatina. Eu estava nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado e teve um congresso em Cold Spring Harbor, ainda era administrado pelo Watson, o Watson estava lá, tal. É uma baía, né? Uma harbor, né? Cold Spring Harbor, e foi uma fazenda doada para a ciência, mais ou menos como a Fundação Ezequiel Dias, que, né, era uma fazenda, os prédios, o Instituto Butantan em São Paulo também. E aí tem aquelas casas e tal, tem um auditório lá onde o Watson e Crick defenderam o paper da estrutura do DNA, né? E tem muitos congressos lá, baratinho de ir e tal. Baratinho? Mais ou menos, uns $1.000 era a inscrição naquele negócio. Ainda bem que o Instituto Roche pagava um congresso por ano. Eu fui lá. Cara, eu conheci todo o mundo dos trabalhos científicos que eu lia. Tava todo mundo lá, todo mundo, todo mundo. Eu vi os caras, né, os crachás assim, todos os trabalhos que eu tinha lido, a galera tava lá. Era o grande encontro de cromatina, acontecia de 10 em 10 anos. E aí teve um cara lá que chamado Ulrich Lemley. Inclusive esse cara é o inventor do gel de poliacrilamida desnaturante, do gel de proteína. É um grande bioquímico, né? E ele sabia extrair estonas, e ele tem essa foto da micrografia eletrônica, onde você tem o DNA formando alças. Se você olhar muito bem com alta resolução, você vê um DNA indo até aqui, depois voltando até aqui, assim. Ele tirava as estonas e via aquelas alças, e isso aqui é o esqueleto do cromossomo e tal. E ele apresentou uma palestra onde ele apresentou esse modelo aqui para a estrutura do cromossomo. Tá? Ele falou assim, o cromossomo ele
tem esqueleto, mas o esqueleto ele varia de pedaço para pedaço. Tem lugares onde esse esqueleto forma discos assim e vem até a superfície do cromossomo. Nesses lugares, o DNA forma alças pequenas, tá vendo? As alcinhas, né? Esse é o modelo de cromossomo dele. Nessa região, o DNA forma alças pequenininhas. Só que tem algumas regiões onde esse esqueleto ele está mais esticado e, obviamente, está central, né? Central. Nesse lugar, o DNA forma alças muito grandes, né? Beleza. E aí, cara, depois da palestra, ele estava do lado de fora e eu queria fazer uma pergunta, nem me lembro agora mais da pergunta, e tinha uma galera antes de mim fazendo pergunta para ele. Tinha o quê? Umas 8 pessoas, 10 pessoas lá em torno dele. Aí um cara fez uma pergunta e eu vendo, né, que as perguntas estavam tolas, né? Ninguém tinha entendido o modelo dele. Aí, beleza, chegou a minha vez, eu fiz uma pergunta assim: escuta, eu queria saber se não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou assim: para tudo, você entendeu o meu modelo? Porque a minha pergunta queria dizer que eu falei, claro, o seu modelo é assim, 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 assim. É porque eu já gostava muito desse tipo de coisa, e quando ele apresentou o modelo, eu digeri totalmente mesmo, né? E aí foi muito legal. Aí de noite, eu falei assim, o que tem para fazer aqui? Onde é a festa, né, brasileira? Onde é a festa? Aí o pessoal falou assim, Miguel, você está nos Estados Unidos, não tem festa aqui não. Só tem um bar lá em cima e tem uma mesa de totó, pebolim a gente chama em São Paulo. Aí a gente estava lá e o pessoal ficava bebendo e jogando totó. Aí o Leme me conheceu ali, né, por causa dessa pergunta, falou, você é brasileiro, você deve gostar de jogar isso aqui, vamos formar uma dupla aqui. Aí a gente entrou e, cara, eu era viciado em totó naquela época, então ele falou assim, eu gosto de defesa, você gosta de ataque? Vai para ataque, eu fico no gol. Eu sou alemão, eu gosto de jogar defesa, beleza. Aí, cara, a gente tava esnobando, né? Eu driblava de um jogador para cá, um jogador para lá, passava a bola para o goleiro fazia o gol, né? Quem perdia saía, nós ficamos até amanhecer lá, ninguém ganhou mais da gente. É claro que ia ficando cada vez mais fácil, porque quem estava esperando para jogar estava bebendo, né? Então, assim, foi a história de como eu joguei totó com o cara do modelo do cromossomo e o cara que descobriu não, né? Que inventou o gel de poliacrilamida desnaturante, né? Então, por que ele propôs esse modelo? Porque os cromossomos de mamífero, né? De vertebrado, né? De mamífero, vertebrado não, errei. Os cromossomos de mamífero, eles têm bandas cromossômicas. Vocês devem ter, no mínimo, ouvido falar de banda cromossômica. Não é uma coisa que as pessoas ensinam mais na genética, né? Cariótipo, aquelas bandinhas no cromossomo, banda G, banda R. Vocês não têm mais aula, né? Eu tinha um curso prático e teórico, eu fazia lâminas com banda, via translocação cromossômica. Vocês estudaram um pouquinho de cariótipo, né? Banda cromossômica, falam para vocês? Banda G, banda R, GIMSA. Conta aí para mim. Eu acho que a gente viu isso bem por alto. Bem por Mas eu alto, lembro de né? alguma coisa assim. Assim, na minha época, né, a bioquímica de cromossomo era tão importante. Hoje é sequenciamento de genoma e tudo. Então, assim, você, para fazer o cromossomo ficar coloridinho, sim, banda sim, cor sim, cor não, o tratamento mais clássico é você tratar com tripsina e corar com um corante chamado GIMSA, né? GIMSA, você acha que é uma substância química definida? GIMSA é a mistura de 3 cascas de árvore, tá? E secora. Então, isso daqui é bruxaria total. E tem uma técnica lá que eu aprendi com uma bruxa francesa, ela veio dar um curso no Brasil e tal, e eu fiz, que é uma técnica de bandamento reverso. Se você tratar com tripsina e corar, provavelmente você arranca a cromatina desses locais aqui e cora a banda G. Tá vendo? A banda G, né?
que são esses caras aqui, onde ele diz que as alças são pequenininhas e tem muito esqueleto, tá? Ele fez um experimento utilizando a quinacrina, que é um corante fluorescente, você tem que ter um microscópio de fluorescência, e a quinacrina também cora a banda G, né? É uma região do cromossomo. Essa região é intercalada com bandas R. Existe uma tecnologia com desnaturação e renaturação que cora a banda R, tá? Existem umas bruxas que conseguem corar a banda R e as bandas Gs não. E outras bruxas conseguem corar a banda G e a banda R não, tá? Então, existem essas tecnologias. Qual a explicação molecular? O Lemley é o cara que mais chegou perto para propor. Ele tem experimentos que mostram que é mais ou menos assim. Essa estrutura de alças, ela é compatível com o que a gente acredita que existe no núcleo interfásico. Quando o núcleo se forma, né, o cromossomo faz puff, né, e forma um núcleo, né, ele vai manter ainda o esqueleto cromossômico formando o esqueleto do núcleo, né? Isso aqui vira o esqueleto do núcleo, todo estendido, né? Formando uma grande malha, e a gente continua tendo as alças e você continua tendo regulações diferentes. O que acontece nessa alça não afeta a vizinha, né? A gente chama isso de domínios da cromatina. Então, existe toda uma literatura em cima dessa estrutura, mas até onde eu saiba, quem propôs esse modelo foi Ulrich Lemley, o autor do gel de poliacrilamida desnaturante. Aí eu chego no meu laboratório, eu trabalhava com um búlgaro, né? Ele não tinha ido no meeting. Eu falei, cara, Lubomir, sabe o que aconteceu hoje? Eu conheci o cara que inventou o gel de poliacrilamida desnaturante, que é o Ulrich Lemley, né? Joguei totó com ele e tal. Ele apresentou um modelo de cromatina, mas ele era muito famoso por fazer o gel de proteína desnaturante, né? Ele falou assim, olha, então no mesmo dia você conheceu o cara que fez o gel de proteína e você vai ficar sabendo do gel de DNA, porque o gel de agarose submarino para fazer eletroforese de DNA não fui eu que inventei, mas foi meu chefe. Eu fui o primeiro a trabalhar com o gel de DNA, né? Então, assim, eu conheci no mesmo dia o cara que inventou o gel de separação de proteínas e o chefe do búlgaro era o cara que inventou o gel de separação de DNA de agarose, né? Interessante essas histórias aí. Mas, olha, eu conheci todo mundo de cromatina nesse simpósio aí e vi como é que as coisas eram feitas e tal. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais um slide. Bom, isso aqui já dando um spoiler para o que a gente vai ver, vocês devem ter em citologia, por exemplo, aonde são feitos os ribossomos, né? O RNA ribossomal, que tem uma estrutura no núcleo chamada nucleolo, né? Você tem um nucleolo no núcleo, beleza. O RNA ribossomal é feito aqui, né? Se você for medir, olhar bioquimicamente, as proteínas do ribossomo também são encontradas no nucleolo, né? A gente diz que tem uns pré-ribossomos aqui dentro do núcleo, né? E aí tem uns caras que eu sou muito, muito, muito fã deles. Eles são da mesma universidade de Oxford da vacina e a da mesma universidade de Oxford que eu mostrei aqui para falar do Edward Southern, né? Que é o Peter Cook e o Jim Jackson. Esses caras trabalhando lá, eles são, né? É o laboratório mais importante para isolamento de cromatina. Eles conseguem isolar núcleo e tudo mais. E esse experimento foi feito por uma permeabilização das células para conseguir corar coisas dentro da célula sem romper a membrana, né? Então eles conseguiam ter acesso ao núcleo interfásico sem destruir uma célula por um permeabilizador muito legal e tal. E aí eles fizeram uma marcação fluorescente de uma lisina ligada num transportador já,
ligada nesse composto fluorescente aqui, BodyPy, né? Então, eles tinham tudo para conseguir detectar uma coisa que ninguém conseguiu ver direito, que é se existe síntese de proteínas dentro do núcleo, né? E eles acreditam que sim, de 3 a 10%, esse número foi revisado, de 3 a 10% de toda a tradução ocorre dentro do núcleo. Essa marcação fluorescente que vocês estão vendo aqui é uma fluorescência de síntese proteica. Se você colocar um inibidor, fica assim, ó, sem fluorescência alguma. Mas tem muitos experimentos maravilhosos. Isso aqui é de 2007, né? Vocês nem estavam vivos, eu acho, em 2007. Então, em 2007 é o trabalho mais legal. O primeiro trabalho é da Science, de agosto de 2001. Eles mostram, então, que aquele esqueleto de cromossomo que o Leme viu aqui, ó, esse esqueleto aqui, ele estaria difuso no núcleo interfásico, formando um esqueleto nuclear, né? Formando uma matriz nuclear ou esqueleto nuclear. Tem esses 3 nomes em inglês, né? Vamos ficar com esqueleto nuclear. E eles dizem que o esqueleto organiza enzimaticamente umas fábricas, né? Umas regiões de atividade bioquímica. E eles conseguiram mostrar uma fábrica de RNA, né? Eles marcaram aqui com partículas. Vocês sabem que você pode usar um anticorpo com partículas de ouro, e o microscópio eletrônico mostra para você aonde o anticorpo foi parar, né? Então, esse bolinha grande está marcando um RNA com uridina contendo bromo, né? Então, isso aqui são regiões do núcleo onde a gente está fabricando RNA. Seria uma fábrica, um lugarzinho onde você concentra o DNA que vai ser expresso e você fabrica RNA nessa fabriqueta aqui. E olha que coisa louca, eles conseguiram com aquela tecnologia marcar por biotina aonde está tendo síntese proteica. Eles marcaram síntese proteica. E eles conseguem ver que aonde você fabrica RNA, você também faz pela primeira vez um teste se aquele RNA está bom para produzir proteína, tá? Então, isso daqui, acho que não chegou ainda nos livros texto, chegou na Biologia Molecular da Célula, do Watson, mas acho que não tem no Strayer, no DCL. Poucos professores falam disso, mas assim, eu gosto muito de estrutura de núcleo, eu trabalhei com isso, e conheço esses caras, não conheço eles, né, mas conheço alunos do Jim Jackson e do Peter Cook. E então eu sou muito fã, não só desse trabalho de 2001, mas tem um de 2007 que mata pau, para mostrar as fabriquetas aqui de RNA que você tem dentro do núcleo, né? Então, a ideia é que a estrutura da cromatina é organizada no núcleo interfásico, não é como se fosse um tubo de ensaio. As enzimas estão presas naquele esqueleto difuso, no núcleo skeleton, e há ribossomos testadores do RNA aqui. Se o RNA não estiver bom, o ribossomo manda degradar ele, né? E jogar fora, entendeu? Então, é como se você tivesse uma fábrica de maionese e você tem que testar, né, algumas para saber se está tudo certo, né? Então, existiria ribossomo dentro do núcleo, né? Então, contando para vocês, então, detalhes de um tempo da minha vida onde eu trabalhei muito com a estrutura de núcleo e com essas literaturas aí. É uma literatura extremamente fascinante, e mostra que não é como um tubo de ensaio, tem toda uma estrutura, né? Domínios da cromatina e tudo mais. Espero que vocês se interessem por isso, caçem aí trabalhos, tem uma literatura imensa sobre isso, é muito, muito interessante. 21h45, passei 5 minutos aqui do meu horáriozinho. É isso, né? Hoje a aula acabou. Então, a gente teve, então, uma aula sobre a estrutura da cromatina. Eu falei de muitas curiosidades,
mas eu vou falar muito, muito mesmo nas aulas de RNA dessas caldinhas de estona aí, tá? Vou contar histórias também de um cara que eu conheci que trabalhava com isso, que morreu no Rio de Janeiro fazendo jogging quando veio para um congresso, mas era um cara que mais entendia disso do mundo. Eu vou contar essas histórias na próxima aula e como que o DNA abre, como que ele transcreve. A gente vai entender quimicamente o que é um gene, né? Como que ele funciona, né? Como que ele fabrica o RNA, que agora a gente vai entrar na parte dos RNAs aí. Acho que é isso então por hoje. Vimos a estrutura da cromatina e também vocês entenderam como que uma proteína lê o DNA e se encaixa nele, né? Por aquela fenda maior e tudo mais. Parando a minha gravação aqui por hoje e quinta-feira nós vamos ver o DNA funcionando.